Muito bem. Último item: gratidão e alegria de viver. Olha o pensamento de Joana. Quem é grato, naturalmente, é abençoado. É abençoado pela felicidade, pela saúde, esparzindo as ondas de júbilo que o envolvem, contaminando todos aqueles que se lhe acercam. Nós, dá um exemplo que nós poderíamos dar com uma pessoa que manifestasse esse tipo de gratidão. Não tem nenhuma mais do que Jesus Cristo. Todos que se encontravam ao seu redor ficavam envolvidos, magnetizados pela manifestação de gratidão que Jesus tinha. Ele era um dínamo, né? Um magneto que impregnava todas as pessoas. Está certo que tinha poderes, né? Poderes extrasensoriais, né? Um campo de mediunidade imensurável e inesgotável. É lindo. Já citei inúmeras vezes e vou novamente citar aquele The Chosen, Os Escolhidos, que está passando ainda no Netflix. É muito interessante, é uma série de vídeos mostrando a vida do Mestre e o convívio do Mestre com os apóstolos. A voz dele tinha poder. Quando ele está no mar e o mar revolto, tentando virar a barcarola que eles estavam navegando, e ele grita para a tempestade parar. E a tempestade para. Aí a gente se pergunta, como que pode parar uma tempestade? Pode, porque nós temos os espíritos elementais, que é aqueles que já estudaram a doutrina, eles sabem que os espíritos elementais são aqueles que participam dos fenômenos da natureza. Eles contribuem no feitio dos fenômenos da natureza. Então, nessa hora, Jesus, quando pede para parar a tempestade, Jesus atua nos espíritos elementais. E com isso, a tempestade amaina, a chuva calma, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Meu Deus do céu, tudo que nós formos falar de Jesus é uma coisa inesgotável. E nós ficaríamos aqui fazendo vários vídeos falando do Mestre e não cansaríamos. Gratidão e alegria de viver. Na busca da solução dos conflitos, a aplicação da imaginação ativa é essencial, ao lado dos sonhos, para se encontrar a sua psicogênese. Na aplicação da imaginação ativa, é imprescindível encontrar-se um nível que penetre na fronteira da consciência com o inconsciente e faculte a vivência de muitas ocorrências que não foram realmente vividas. Transferidas automaticamente umas e outras, como um mecanismo de fuga da realidade, permanecem adormecidas e ressumam, não poucas vezes, como expressões perturbadoras. Cada indivíduo é o resumo complexo de energias, possibilidades e
e arquétipos que não foram utilizados. Isso porque um grande número tem caráter prejudicial, conforme a conceituação do ego, que tenta selecionar o que é positivo daquilo que ele pode ser prejudicial, reprimindo-as imediatamente. O devir, de alguma forma, fica vinculado a essas ocorrências que o impedem de realizar-se. Certamente, um e outra poderão vivenciar essas tendências por intermédio da imaginação ativa, de maneira simbólica ou mesmo real, quando surgirem momentos adequados, sem nenhum prejuízo para os deveres já assumidos. Provavelmente, os sonhos proporcionarão essa realização, como se a pessoa houvesse encontrado o roteiro de harmonia que tanto desejava, havendo ficado frustrada pela correspondente falta de vivência. Quando não se consegue a experiência vivida, podem surgir tons de amargura no comportamento feliz, assim como de incompletude, de traumas psicológicos. É muito comum, numa vivência pela imaginação ativa, sentir-se que teria sido ideal que a vida houvesse tomado outro rumo. Naturalmente, o ego, identificando que tal e qual comportamentos não são convenientes ou podem produzir dissabores, reprime essas possibilidades, empurrando-as para os porões do inconsciente, onde ficam aguardando. Depois de vivenciar pela imaginação o real significado existencial, pode-se manter o compromisso assumido e também experimentar, viver alguns momentos reais daqueles desejos reprimidos sem que se esteja cometendo nenhum crime. O executivo ou o profissional liberal, bem situados na sociedade, podem tentar a utilização da arte nos seus compromissos, pelo menos como hobby, como divertimento terapêutico. Recuperando, conta-se que um alpinista galgava em um paredão desafiador à noite quando derrapou no abismo e, durante a queda, que seria fatal, foi salvo por um solavanco da corda de proteção cravada nos grampos seguros na montanha. Recuperando a calma e temendo morrer, enregelado durante a madrugada, orou fervorosamente, suplicando o socorro de Deus. Ouviu uma voz que lhe propôs que cortasse a corda que o prendia à altura. Parecendo-lhe inusitado o auxílio, receou que, ao fazê-lo, cairia no despenhadeiro em morte certa. Não se encorajou a fazê-lo. No dia seguinte, quando chegou o socorro, encontrou congelado, os membros lamentaram que ele não tivesse cortado a corda, porquanto estava a menos de 1 metro do solo protetor, quando teria salvado a vida. Olha que coisa fenomenal. Ele caiu, entende? Só que como era a noite, ele não viu ele temeu a queda, de se esborrachar no chão. Só que ele não caiu completamente, ele ficou aproximadamente menos de 1 metro do chão. E uma voz, ele pediu auxílio para Deus que o ajudasse, entende? E uma voz veio e lhe disse: corte a corda de sustentação. Ele ficou com medo de cortar e se esbugalhar no chão, esperando
como estava frio demais, morreu congelado. Quando chegou o socorro lamentou o fato dele não ter, poderia ter cortado, que ele estava basicamente a 1 metro do chão. Isso acontece conosco. Quantas são as vezes que nós pedimos auxílio, pedimos intuição, a intuição vem, nós não damos ouvido, não acreditamos. Entende? Nós não trazemos intimamente aquela força da confiança interior, né? Nós somos cheios de dúvidas, de receios, entende? Não trazemos ainda o nosso self sob domínio de nós mesmos, entende? O ego ainda fica querendo dominar. E nem sempre, sob o domínio do ego, nós acabamos tendo êxito nos nossos esforços. Por isso, ficamos atentos, né? É importante nós desenvolvermos gratidão e buscarmos o desenvolvimento do nosso self. Quem é grato, naturalmente é abençoado pela felicidade, pela saúde, esparzindo as ondas de júbilo que o envolvem, contaminando todos aqueles que se lhe acercam. Fica com Deus, até uma próxima jornada.